Segundo dados do Instituto Nacional de Geografia e Estatística, a taxa de desemprego caiu a 7,1% no trimestre encerrado em maio. É o menor nível em 10 anos. A gente vai conversar mais sobre esse assunto ao vivo agora com a economista e professora da Fundação Getúlio Vargas, Carla Bene. Ela está conectada aqui com a gente. Professora, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Wilker. Bom dia a todos. Que notícia ótima. Finalmente, né? A gente já falou sobre tantas altas aqui, vamos falar sobre uma coisa boa, né? Queda no desemprego. Então a gente pode comemorar essa taxa aí de 7,1%. É algo positivo se a gente entender o nosso contexto agora pós-pandemia. Sim, esse é um dado muito importante. Eu até peguei aqui um dado para falar para vocês, que é o seguinte: nós estamos com o maior patamar da série histórica, que foi iniciado em 2012, com relação aos trabalhadores com carteira assinada. São 38.326.000 trabalhadores com carteira assinada. Então, nós tivemos um recorde em carteira assinada e também tivemos recorde na outra modalidade, que é da pessoa jurídica, né? O microempreendedor individual também, que é o que a gente chama do CNPJ. Então, nós estamos com um volume muito importante e uma queda no desalento, que é algo que o IBGE calcula, que são pessoas que procuram emprego há mais de um ano, não encontram e ficam desalentadas. Então, nós tivemos em todos os patamares uma melhora do resultado. Perfeito. E quando a gente fala sobre a qualidade desses empregos, isso diz respeito também à renda média do brasileiro. A gente pode comemorar também ou não? Porque com essa alta nos preços que a gente tem mencionado, às vezes a pessoa mesmo trabalhando, ela tem muita dificuldade. O que a gente pode dizer sobre isso, a qualidade do emprego e a renda média do brasileiro? Olha, aqui, para a gente ter ideia do comparativo, o crescimento foi de 5,6%. Então, nós não podemos esquecer que foi muito importante que o Brasil voltou a ter um aumento real do salário mínimo. Ou seja, o salário mínimo voltou a ser corrigido por aquela fórmula do INPC do ano anterior, mais o adicional do Produto Interno Bruto. Então, nós estamos com um ganho real de renda. Então, o salário mínimo sobe além da inflação, e aí todos os dissídios das categorias também passam a subir de acordo com o salário mínimo. E isso aumenta a massa salarial. Então, essa massa salarial aumentou 5,6% em relação ao último trimestre. Então, isso sim também, Wilker, é um dado muito importante, porque além de ter mais emprego, ou seja, pessoas empregadas, nós temos uma massa salarial melhor, o que é muito importante porque isso é a famosa demanda, ou seja, o consumo interno nosso que vai melhorando. Então a gente pode avaliar que esse reajuste do salário mínimo acima da inflação é algo positivo, né? Porque a gente vê muitos especialistas dizendo que isso pode ser um custo para o país. Como que a gente pode entender essa alta do salário mínimo acima da inflação? Quando a gente pega esse assunto, aliás, essa questão sua é ótima, porque se eu fizer uma análise apenas contábil, eu vou dizer o seguinte: olha, se o salário mínimo sobe além da inflação e ele está atrelado à questão previdenciária, ou seja, aposentados, pensionistas e o benefício da prestação continuada, eles também recebem de acordo com o salário mínimo, então eu vou ter mais despesa na previdência. Essa é uma análise contábil, digamos assim. Só que a economia, ela é uma ciência social, a gente precisa pensar nas pessoas e na qualidade de vida. Aí tem a outra ótica, que é exatamente essa que eu estou falando, que isso é algo positivo, importante, porque isso melhora a qualidade de vida das pessoas. Então, nós podemos ter essas duas óticas, elas caminham em conjunto. Ou seja, eu preciso ver como que eu vou fazer para fazer esse pagamento adicional aqui da questão da previdência, mas isso não impede que isso é algo muito importante para a população como um todo. Perfeito. E essa queda na taxa do desemprego pode impactar de alguma forma na inflação?
Olha, toda queda de desemprego, ela é muito importante e a gente também tem que pensar que se eu tenho mais pessoas empregadas, eu também vou acabar produzindo mais. Tem mais pessoas interessadas em abrir negócios porque eu tenho demanda. Então, isso tem um intervalo de tempo. Então, a gente não pode, de novo, vou fazer a mesma análise, ficar olhando como se a queda do desemprego fosse ser algo ruim, porque aí eu vou ter mais gente querendo comprar e aí isto vai aumentar a inflação. Porque se eu seguir essa linha de raciocínio, quase que eu chego a dizer, então é bom ter um desemprego elevado, porque aí assim eu tenho bastante gente querendo trabalhar, aceita um salário menor e fica tudo bem. Não é assim. Então, Uhum. quanto melhor for a taxa de desocupação, ou seja, mais pessoas empregadas, melhor para a economia cresce e, num primeiro momento, eventualmente, não é uma regra, você pode ter alguma oscilação no processo inflacionário. Por isso que a gente precisa olhar a inflação no longo prazo. Perfeito, professora. Fica bem claro quando você diz, né, a importância da gente ficar atento a esses dados, a esses números quando o assunto é desemprego. Acho que nada prejudica mais as famílias brasileiras do que o desemprego, né? A pessoa acaba ficando, em muitos casos, ali ruim mentalmente, a saúde também é prejudicada, como a senhora disse, é uma questão social que a gente precisa se atentar diariamente. Quais são os setores que são mais vulneráveis nesse momento ao desemprego e quais são os setores que têm visto ali uma mudança? Tem como a gente elencar aqui os que puxaram esse índice para baixo? Olha, esse índice, na verdade, ele foi todo puxado, né, para baixo, digamos, porque eu tenho menos desempregados. Nesse primeiro trimestre agora, nós tivemos uma melhora no setor público, porque o setor público fez contratações em todos os segmentos, saúde, educação, infraestrutura, tudo. Então, isso também contribuiu bastante para a elevação desse segmento. E outra questão também que contribuiu foram que várias empresas também voltaram para o presencial. Então, aquilo muito que a gente imaginou depois da pandemia, que ia ser muito trabalho remoto, não está se configurando dessa forma. Então, várias empresas decidiram voltar ao padrão anterior e contratar pessoas justamente para voltar para o padrão anterior. Então, esses dois grupos foram aqui os que mais contribuíram. Mas quando você pega também o trabalho informal ele está atrelado ao formal. Então, isso daqui é uma coisa interessante, porque você eleva o trabalho formal e aí passa a ter necessidade de outras pessoas que orbitam ao redor. Então, eu tenho esse volume de informalidade também. Então, esse daí é o ponto que mais ou menos foi o que ajustou esse dado desse primeiro trimestre agora. É interessante a gente ver que se trata de um organismo, né? Tá tudo interligado. É importante a gente entender esses números como um todo. Fato é que a gente tem um número de desemprego menor, o menor em 10 anos. A gente tem sim que comemorar esse índice, afinal, é mais gente levando sustento para casa, a economia girando, os níveis de consumo melhorando também. Isso é positivo para a economia como um todo. Professora, obrigado, viu? Um abraço, sempre bom recebê-la. Muito obrigada, um abraço e um ótimo dia a todos. Para você também. Tchau, tchau.